Tá tudo certo? Tá, pode começar. Perfeito. Bom, então, bom dia a todos. Como o professor Robert já me apresentou, eu sou a Bruna e hoje eu vou falar um pouquinho sobre poluição atmosférica e exercício físico. Só vou ligar o meu pointer aqui caso eu precise durante a apresentação. Bom, atualmente a nossa civilização, ela é caracterizada pela globalização e por altas taxas de urbanização. Com isso, nós tivemos diversos desenvolvimentos financeiros, econômicos, sociais, tecnológicos, científicos. Esses avanços trouxeram inúmeros benefícios sem precedentes na história. No entanto, juntamente com eles, nós tivemos algumas alterações no meio ambiente, como, por exemplo, uma redução da qualidade do ar, alterações climáticas e também incidência de doenças. Bem como algumas alterações no estilo de vida da população, como altos níveis de inatividade física e também uma piora na qualidade nutricional das dietas. Falando mais especificamente desses dois componentes, no meio ambiente, hoje se sabe que 91% da população está em locais onde os níveis de poluição ultrapassam os preconizados pela Organização Mundial da Saúde. Então, a qualidade do ar é ruim. Com relação ao estilo de vida, 1 a cada 3 indivíduos leva um estilo de vida sedentário e, especificamente na população de adolescentes, esses níveis chegam a 80%. Bom, e a poluição atmosférica, ela pode ser caracterizada e definida pela contaminação do ar por qualquer agente químico, físico ou biológico que seja capaz de comprometer a qualidade do ar. E a inalação de poluentes resulta no desenvolvimento e na progressão de diversas doenças, tanto pulmonares quanto cardiovasculares, neurodegenerativas, câncer, metabólicas, entre outras. E é estimado que 8 milhões de mortes precoces ocorram ao ano decorrente dos efeitos prejudiciais da poluição atmosférica. Dentre os poluentes, eu vou citar para vocês alguns que são os mais importantes, que é o material particulado, o dióxido de nitrogênio, o ozônio, o monóxido de carbono e o dióxido de enxofre. Sendo que aqueles poluentes que se encontram em locais abertos constituem a poluição outdoor, a qual tem como principais fontes emissoras os veículos, então os meios de transporte, e as indústrias. Enquanto que os poluentes que estão em locais fechados caracterizam a poluição indoor, a qual pode ser advinda do uso de inseticidas, produtos de limpeza ou então da queima de combustível para a cocção de alimentos. E 11,6% da mortalidade mundial é decorrente da associação entre a poluição outdoor e indoor. Então, muitas vezes a gente acha que poluição outdoor é mais prejudicial, mas não. Ambas contribuem para os danos à saúde. Falando mais especificamente aqui do Brasil, a principal fonte emissora de poluição nas capitais brasileiras são os veículos automotores, sendo que eles emitem poluentes através da queima de combustível para a geração de energia. E a gente tem dados aqui no Brasil de que a frota veicular tem aumentado de forma progressiva. Bom, e ao inalar os poluentes, o que acontece? Eles têm a capacidade de formar espécies reativas de oxigênio que podem se sobrepor às defesas antioxidantes do nosso organismo. E com isso, a gente tem um cenário de estresse oxidativo, o que vai resultar em dano oxidativo em moléculas como proteínas, causar lipoperoxidação e também dano ao DNA. E os mecanismos pelos quais a poluição atmosférica causa, então, o dano à saúde pode ser, como eu acabei de falar, a formação de espécies reativas de oxigênio, a qual pode se dar diretamente a partir da superfície dessas partículas, bem como através de compostos solúveis presentes nelas, como, por exemplo, metais de transição ou compostos orgânicos. Também podem ser decorrentes da alteração da atividade de algumas enzimas, como, por exemplo, a NADPH oxidase, ou alterações mitocondriais.
e também a partir da inflamação que é causada por essas espécies, que vai resultar em uma maior formação, então, de radicais livres e também espécies reativas de oxigênio. Todos esses levam ao dano oxidativo. Outro possível mecanismo pelo qual a poluição causa dano à saúde é a capacidade que ela tem de causar um desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, principalmente porque essas partículas elas ativam o sistema nervoso autônomo simpático e o eixo hipotálamo pituitária adrenal. Então, tudo isso contribui para o desenvolvimento das doenças, não só pulmonares, como também atingindo outros órgãos. Falando mais especificamente dos tipos de poluente e os efeitos deles à saúde, os gases poluentes, como por exemplo dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, ozônio, eles podem prejudicar o mecanismo de depuração mucociliar do pulmão, que é o primeiro mecanismo de defesa que nós temos no nosso corpo para as propriedades inaláveis. E o que isso está associado com a redução da atividade de macrófagos e das defesas antioxidantes do organismo, criando um ambiente pró-oxidativo, o que, entre os fatores que pode causar, pode alterar a função da cadeia respiratória mitocondrial e, com isso, influenciar diretamente na produção de energia, o que causa uma disfunção ou até mesmo um dano celular. Quando nós falamos dos particulados, eles estão extremamente associados com estresse oxidativo e inflamação, não só de forma local, mas também de forma sistêmica. E muitos estudos mostram uma associação, então, entre a inalação de material particulado com agregação plaquetária, vasoconstrição, disfunção endotelial, sendo que esses fatores podem levar ao aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca, além de aumentar a vulnerabilidade plaquetária e a progressão de aterosclerose, mostrando então que os efeitos não se restringem ao pulmão. Bom, e o material particulado, ele pode ser classificado de acordo com o seu tamanho aerodinâmico, que é baseado nos locais onde essas partículas conseguem se depositar no sistema respiratório. Então, nós temos as partículas grossas, que é o material particulado com tamanho aerodinâmico de 10 micrômetros, que são partículas que normalmente ficam no trato respiratório superior. Enquanto que as partículas com tamanho aerodinâmico de 2,5 ou menores, elas conseguem atingir regiões inferiores do sistema respiratório, inclusive os alvéolos, e podem penetrar na corrente sanguínea. E com isso podem ter efeitos sistêmicos. É importante ressaltar que muitas vezes nem só as próprias partículas podem ir para a circulação, mas também os marcadores inflamatórios e também de estresse oxidativo podem migrar para a corrente sanguínea e atingir outros órgãos, causando então dano neles. Bom, e os efeitos à saúde desses diferentes tamanhos de material particulado? O material particulado grosso, que é o de tamanho 10, a gente às vezes pensa que não causaria tantos danos à saúde, mas eles causam. Aqui é resultados de alguns trabalhos que mostram uma associação entre o material particulado 10 com agregação plaquetária, maiores níveis de fibrinogênio e maiores níveis de biomarcadores pró-inflamatórios. Sendo que foi feita uma investigação que mostra que um aumento em 10 microgramas por metro cúbico deste poluente estaria associado com um aumento em 12% dos sintomas de asma. Além disso, uma redução de 10 também, da mesma quantidade, poderia atenuar o declínio da função pulmonar nos indivíduos. Então, uma redução desse material particulado teria muitos benefícios. Mesma observação foi feita no material particulado 2,5, em que um aumento de 10 microgramas por metro cúbico foi associado com aumento de mortalidade cardiopulmonar e aumento de hospitalização por doenças cerebrovasculares. E uma redução da mesma quantidade iria resultar na redução de 27% da mortalidade em todas as causas. E o material particulado ultrafino, que é o 0,1, ele está associado com sintomas respiratórios, aumento das hospitalizações por asma, modificações epigenéticas e mutações de DNA. Então, com isso, a gente observa que todos os poluentes podem causar efeitos muito sérios à saúde.
Bom, e não tem como eu falar de poluição atmosférica sem falar de meteorologia. Então, eu vou falar de forma mais breve aqui, tá? Mas é importante a gente tratar de como que os fatores climáticos podem interferir nos poluentes. E isso é algo que no nosso grupo de pesquisa a gente sempre tenta conciliar. Então, quando a gente avalia ou monitora algum poluente, a gente tenta também monitorar os parâmetros climáticos durante o período. Bom, eu vou começar falando sobre o vento. O vento, tanto a direção quanto a velocidade podem interferir na concentração de poluentes. Por quê? Porque o vento é capaz de fazer a dispersão da poluição do ar e, com isso, reduzir a sua concentração em alguns locais. No entanto, pode também fazer com que essas partículas atinjam maiores distâncias. Ou seja, um local onde tem uma fonte de poluição pode muitas vezes não prejudicar as pessoas apenas daquele lugar. Porque dependendo de qual é a direção e qual a velocidade do vento, essas partículas podem migrar para distâncias muito maiores. Outro fator bem importante é a temperatura, sendo que tanto as temperaturas baixas quanto as temperaturas altas podem influenciar na concentração. Normalmente, em dias quentes, a gente observa uma maior concentração de ozônio, que é um poluente secundário, e para sua formação ele precisa é uma fotorreação, então ele precisa de insolação, de luz solar. No frio, normalmente se observa uma maior concentração de material particulado e alguns gases, como por exemplo, óxidos de nitrogênio. E essas maiores concentrações desses poluentes estão associadas com um fenômeno conhecido como inversão térmica. Aproveitei que passou um carro barulhento para beber água. Bom, a inversão térmica, ela acontece normalmente no inverno, então em dias frios, e a gente tem uma troca de ar quente por ar frio, se invertem as camadas de ar na atmosfera. E com isso, o ar frio é mais denso, então ele fica mais próximo à superfície e ele concentra, muitas vezes, os poluentes nessa região. E por ter uma camada de ar quente em cima, os poluentes não conseguem dissipar. Então, forma uma camada mais densa. Sendo que, aqui vocês podem observar, essa imagem ilustra bem, né? Aqui é a camada que tem os poluentes. E normalmente acontece em cidades muito poluídas e nesses dias mais frios, então. Bom, com relação às precipitações, é um outro fator climático que pode interferir, e ela basicamente causa um processo de remoção úmida de poluentes no ar, também conhecido como washout. Ou seja, ele lava, entre aspas, o material particulado e ele dissolve os gases poluentes. Então, normalmente, dias com chuva estão associados a baixos níveis de poluição. Bom, e como eu já falei para vocês, né, altos índices de radiação solar aumentam a taxa da reação química do ozônio. Então, normalmente no verão e em momentos como, por exemplo, meio-dia, são horários que vai ter uma maior concentração de ozônio. Por fim, o último parâmetro meteorológico é a umidade. A umidade, ela pode tanto influenciar no aumento quanto na redução dos poluentes. Por um lado, ela aumenta a taxa de absorção das partículas de poluição, ou seja, reduz a concentração de poluição presente no ar, mas por outro, ela pode reduzir a radiação solar e com isso levar a uma redução da temperatura mais próximo da superfície comparado com camadas superiores e assim reduz a corrente de ar ascendente e aumenta o nível de concentração dos poluentes mais próximo da superfície. Bom, e um problema de saúde pública da mesma proporção que a poluição atmosférica é a inatividade física, o qual é responsável por 3,2 milhões de mortes. No entanto, a inatividade física ela é um fator de risco modificável e passível de gerenciamento, uma coisa que a poluição atmosférica é um pouquinho mais difícil de modificar. Eu trouxe esse dado porque eu acho ele muito interessante. Ele mostra o baixo condicionamento cardiorrespiratório, que é uma característica normal de pessoas fisicamente inativas. E o baixo condicionamento cardiorrespiratório, ele tem uma maior fração atribuída na mortalidade por todas as causas, quando comparado com outros fatores de risco, como, por exemplo, obesidade, tabagismo, colesterol e diabetes.
tanto em homens quanto em mulheres. E uma forma de modificar, contornar a inatividade física é a recomendação do exercício físico, o qual é considerado uma das intervenções não farmacológicas mais completas, devido às inúmeras adaptações benéficas que ocorrem em resultado ao exercício. E também se sabe que ele aumenta a qualidade de vida, aumenta a expectativa de vida e reduz o risco de desenvolvimento de doenças crônicas. Isso ocorre principalmente porque quando a gente faz exercício, ocorre uma sinalização fisiológica e uma adaptação celular, as quais vão ser responsáveis por regular as nossas defesas antioxidantes e reparar o dano oxidativo. No entanto, quando se faz uma recomendação de exercício, muitas vezes não se considera a poluição do ar, ou seja, a poluição do ar em que aquele indivíduo vai estar exposto durante a realização do exercício. Apesar de, em muitos eventos esportivos, a poluição já ser um motivo de preocupação. Isso ocorre desde 1984, quando nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, um atleta teve sérios problemas respiratórios após competir nos 800 metros. Se repetiu em 2008, que inclusive foi os Jogos Olímpicos de Beijing, o qual teve o rótulo de Jogos Olímpicos mais poluídos da história, em que um atleta desistiu de correr a maratona por causa da qualidade do ar que tinha em Beijing na época, que ainda tem, né, uma péssima qualidade do ar. E esse ano mesmo teve o campeonato de tênis, o Australian Open, em que muitos jogadores apresentaram sistemas respiratórios graves e muitas partidas foram canceladas, sendo que esse ano na Austrália a principal fonte da poluição atmosférica foram as queimadas. Bom, e por que ocorre essa exacerbação de sintomas quando expostos à poluição durante o exercício? Bom, quando a gente faz um exercício, ocorre uma adaptação do sistema respiratório, que é caracterizada pelo aumento da taxa ventilatória e broncodilatação, o que vai resultar no quê? Em um maior volume de ar inalado. E quando a gente realiza, então, o exercício em um ambiente poluído, consequentemente, a gente vai ter uma maior inalação de poluentes. Especialmente se a gente considerar que principais locais onde se faz exercício são áreas abertas, que tem muitas vezes próximo vias de elevado fluxo veicular, o que é um exemplo clássico das cidades brasileiras, em que se tem parques na cidade onde as pessoas fazem exercício e sempre está muito próximo das vias de elevado fluxo veicular. Bom, e isso pode tornar os benefícios do exercício questionáveis. Os estudos que falam sobre isso, eles têm resultados um pouco opostos. Alguns mostram que esses benefícios do exercício, eles se sobrepõem aos danos causados por uma exposição extra à poluição, enquanto que alguns mostram que o exercício ele pode ser prejudicial para o sistema respiratório. E ainda, então, surge uma dúvida de qual seriam os efeitos da realização de um exercício indoor. Será que a realização do exercício indoor seria melhor? Existem algumas revisões recentes que mostram que esse é um tópico que o interesse tem crescido, no entanto, não se tem ainda muitos artigos sobre. E uma análise bibliométrica mostrou que o efeito da poluição indoor e do exercício é um tema inovador, e ele destaca a ausência de estudos nesta área, sendo que também mostra-se que a poluição atmosférica desestimula a prática da atividade física outdoor. Então, ela pode talvez estimular a prática indoor, o que aumenta mais ainda o interesse em saber qual é a qualidade do ar desses ambientes. E também mostra que a maioria dos estudos são focados nos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, a gente não tem muitos estudos a respeito. Por esse motivo, né, o nosso grupo de pesquisa quis investigar quais seriam os efeitos do exercício, tanto outdoor quanto indoor, em ambientes poluídos, e também saber quais fatores poderiam influenciar na inalação de poluentes. Bom, nós começamos a trabalhar com essa temática de exercício e poluição no meu mestrado. Eu trouxe aqui, de forma bem breve, o artigo do mestrado. É um modelo experimental em que foi possível observar que o treinamento aeróbio reduziu o estresse oxidativo no músculo esquelético, especificamente, dos ratos expostos à poluição e suplementados com picolinato de cromo. Bom, nesse trabalho nós utilizamos, então, ratos Wistar macho,
E eles foram submetidos a um protocolo de instilação de poluição, que é um dos métodos de expor os animais à poluição. E nós utilizamos o Residual Oil Fly Ash, que é também conhecido como ROFA. Ele é um poluente mais relacionado com poluição industrial, mas na sua composição se tem material particulado com tamanho 2,5, o qual é um dos mais prejudiciais à saúde. Esses animais também fizeram um protocolo de exercício aeróbio em esteira e receberam suplementação de picolinato de cromo, que é um suplemento antioxidante, ou espera-se que seja um suplemento antioxidante. Eles fizeram esse protocolo por 12 semanas, o que constituiria um protocolo de exposição crônica, e nós fizemos, então, testes de tolerância ao exercício e analisamos marcadores de estresse oxidativo no pulmão, no coração e no gastrocnêmio, que é o músculo esquelético. E como principal resultado, a gente observou que o exercício foi capaz de melhorar a tolerância ao exercício desses animais e a atividade da enzima antioxidante superóxido dismutase aumentou nos grupos que fizeram exercício. E também se reduziu os níveis de TBARS, que são as substâncias reativas ao ácido tilbarbitúrico, que indicam lipoperoxidação. A gente teve uma redução da lipoperoxidação dos animais que fizeram exercício. Então, nosso principal achado nesse artigo foi mostrar os efeitos benéficos do exercício, mesmo quando expostos à poluição. Bom, e no doutorado, então, eu quis começar a trabalhar com humanos para ver de forma clínica os resultados. E quando a gente começou a pensar no trabalho, a gente fez uma medical hypothesis. Então, a gente escreveu a nossa hipótese, sendo que ela foi publicada esse ano e o título é Should I Stay or Should I Go? Can Air Pollution Reduce the Health Benefits of Physical Exercise? Então, nosso principal ponto aqui era investigar se a poluição do ar reduz os benefícios causados pelo exercício físico. Bom, nessa hipótese, a gente aborda um pouco sobre o que se tem na literatura a respeito, tá? E como eu falei antes para vocês, são resultados opostos. Alguns artigos mostram que durante a realização do exercício em ambiente poluído, a gente tem uma maior deposição de partículas nos pulmões. Sendo que, quando se faz um exercício com intensidade moderada, se aumenta em 4,5 vezes a deposição de partículas, quando comparado com indivíduos em repouso. E com exercício de alta intensidade, esses níveis podem chegar a 10 vezes mais. Além de muitos trabalhos mostrarem uma relação do exercício aumentando marcadores de toxicidade pulmonar e também reduzindo a função pulmonar. Por outro lado, a gente pode ver alguns resultados benéficos do exercício, mesmo quando realizado nos ambientes poluídos, em que se observa uma adaptação do exercício que atenua o impacto negativo causado por essa exposição extra da poluição, tendo em vista que durante o exercício a gente aumenta a ventilação. Além disso, se observou que o exercício aumenta as concentrações de antioxidantes nas vias respiratórias, e após o exercício, se observou uma menor retenção de partículas do pulmão, bem como uma melhor depuração mucociliar pulmonar. Então, apesar de ter uma maior deposição das partículas, com o exercício a gente tem um mecanismo de clearance muito melhor. Bom, e nós colocamos na balança, então, né, a exposição à poluição, o que ela causaria, e o exercício com poluição, quais seriam os efeitos. O que a gente viu basicamente? A poluição ela é capaz de causar uma redução da função pulmonar, piora a depuração mucociliar, aumenta níveis de estresse oxidativo, inflamação, disfunção e dano celular, além de poder causar dano cardiovascular, maior agregação plaquetária e disfunção endotelial. Quando a gente associa o exercício com a poluição atmosférica, os principais efeitos observados são uma melhora da função pulmonar, melhora do mecanismo de depuração mucociliar, aumento das defesas antioxidantes no sistema respiratório, aumento de marcadores anti-inflamatórios, melhora nos testes de expiro, se reduz também a mortalidade relacionada à poluição do ar. Então, em suma, o exercício, ele seria, sim, benéfico. Bom, e a nossa hipótese, então, era ver, então, se os benefícios do exercício seriam prejudicados
pela exposição à poluição atmosférica. E fica ainda a nossa dúvida de qual seria o efeito da realização do exercício em ambiente outdoor e indoor. Então, o meu doutorado é basicamente isso, é ver a diferença da realização do exercício nesses dois ambientes. E nessa Medical Hypothesis, a gente trouxe alguns resultados preliminares, em que nós coletamos 90 indivíduos do sexo masculino, adultos e saudáveis, sendo que eles foram divididos em 3 grupos. O grupo que fazia exercício outdoor, o grupo que realiza exercício indoor e um grupo fisicamente inativo. Sendo que os grupos de exercício, eles deveriam estar fisicamente ativos e realizando a mesma atividade física durante 6 meses, prévios ao estudo. E os grupos o grupo fisicamente inativo deveria estar nessa condição 6 meses antes do estudo. E, bom, nesses participantes nós aplicamos alguns questionários, dentre eles o IPAC, que é um dos questionários mais utilizados para avaliar o nível de atividade física. Nós fizemos coleta de sangue e avaliamos os níveis séricos de triglicerídeo, bem como fizemos a aferição de peso, estatura e circunferência da cintura. Bom, nesses resultados preliminares, a gente avaliou basicamente o VO2 pico, que representa a capacidade cardiorrespiratória dos indivíduos, e o LAP, que é um produto de acumulação lipídica, que eu já vou falar um pouquinho para vocês sobre ele. E além disso, a gente fez um monitoramento passivo da concentração de ozônio aos quais esses indivíduos estão expostos. Esse monitoramento passivo, ele consiste na utilização de um filtro, é individual, então cada participante teve um, e se foi monitorado, então, os níveis de ozônio aos quais eles estavam expostos durante o exercício. Bom, como eu falei para vocês, a gente avaliou, então, o VO2 pico, que representa a capacidade cardiorrespiratória deles, através de uma fórmula e que se estima o VO2. Ela é uma fórmula bem simples, que a gente precisa de variáveis como, por exemplo, o índice de atividade física deles, o qual foi aferido pelo IPAC, a idade e o IMC. E o produto de acumulação lipídica, ele é uma variável que reflete as alterações anatômicas e fisiológicas associadas ao acúmulo excessivo de lipídios. E ele está fortemente associado com doenças cardiovasculares, diabetes e síndrome metabólica. Ele também é feito através da utilização de uma fórmula, em que a gente precisa ter a circunferência da cintura dos indivíduos e a concentração de triglicerídeos séricos. Bom, e o que a gente observou nesses primeiros resultados, então? O grupo que fazia exercício outdoor, ele estava exposto a uma maior concentração de ozônio, quando comparado aos outros grupos. E os grupos que realizavam exercício, tanto indoor quanto outdoor, eles tiveram uma menor acumulação de lipídica e uma maior capacidade cardiorrespiratória. Então, o que a gente pode concluir com esses resultados? Que o exercício, ele foi capaz de reverter os efeitos negativos causados pela exposição à poluição, e ele apresenta uma melhora na função cardiorrespiratória e na acumulação lipídica dos indivíduos, sendo que esses resultados eles foram mais pronunciados para aqueles que fazem exercício em ambiente outdoor. Bom, e um outro artigo que nós fizemos agora era para avaliar de uma forma mais focada em quais fatores poderiam interferir na inalação dos poluentes, o qual também é um tópico que a gente acha que tem uma extrema importância nesse assunto. Então, nesse artigo aqui, a gente avaliou exatamente isso, que a inalação da poluição do ar durante um exercício agudo, ela pode ser dependente de alguns fatores. Não vou ler o título para não dar muito spoiler para o final. Bom, se sabe que hoje em dia a obesidade, a inatividade física e a poluição atmosférica são fatores de risco muito importantes para a saúde da população. O exercício, por sua vez, ele poderia contornar os 2 primeiros fatores. No entanto, como a gente viu até agora, a realização do exercício resulta em uma maior inalação de ar e, consequentemente, se a gente considerar, então, um ambiente poluído, a gente poderia ter uma maior concentração de poluentes. E ainda a gente gostaria de ressaltar que os indivíduos obesos, eles estão mais suscetíveis, eles fazem parte de um grupo de risco por eles terem essa condição, né,
ser caracterizada por uma inflamação de baixo grau crônica. Então, eles estariam mais suscetíveis aos efeitos causados pela poluição. Então, o nosso foco aqui era ver quais fatores poderiam influenciar na inalação dos poluentes. Então, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a inalação de poluentes em indivíduos com obesidade, indivíduos com sobrepeso e indivíduos eutróficos durante a realização do exercício de intensidade moderada e de alta intensidade. Bom, foram recrutados 135 indivíduos saudáveis e desta vez eles eram fisicamente inativos, tá? Então, por um período de 6 meses antes do teste, eles estavam fisicamente inativos. E todos eles realizaram um teste cardiopulmonar, o qual representa a capacidade aeróbia dos indivíduos, ou seja, a capacidade de transportar e metabolizar o oxigênio durante um exercício físico incremental. No nosso trabalho, nós utilizamos um protocolo de rampa em esteira e nós determinamos, então, o primeiro e o segundo limiar ventilatório durante o teste e coletamos informações da velocidade e da ventilação por minuto de cada um desses limiares. Por que a gente fez isso? Para determinar a intensidade moderada e a intensidade alta do protocolo de exercício, tá? Então, a gente pegou a ventilação por minuto e a velocidade do primeiro limiar para o exercício de intensidade moderada e do segundo limiar para o de alta intensidade. E nós vimos qual a duração em minutos que esses indivíduos teriam para completar um percurso de 5 quilômetros. Tá? Por que a gente utilizou uma distância fixa de 5 quilômetros? Para equalizar o volume do exercício. Bom, nesse trabalho, nós utilizamos as concentrações de poluição de São Paulo, porque nós não tínhamos, na época, a concentração de poluição de Porto Alegre. Então, nós optamos por São Paulo, que tinha um monitoramento há mais tempo e com resultados, então, mais precisos. Além de São Paulo ser uma das maiores cidades do Brasil, em que habitam 11% da população nacional, e, teoricamente, ela é a cidade mais poluída do Brasil. Então, a gente optou também por usar ela por esse motivo. E nós observamos, então, a concentração do material particulado 2,5, 10, do dióxido de nitrogênio e do ozônio. Nós utilizamos dados da CETESB e nós monitoramos também os dados meteorológicos durante os dias de monitoramento. Tá? Sendo que a gente escolheu 2 dias que seriam os 2 extremos, o dia mais quente do verão e o dia mais frio do inverno, para a gente também poder avaliar se essa variável influenciaria na concentração da poluição. Bom, todos os indivíduos, eles fizeram o teste cardiopulmonar, tá? Mas eles não realizaram nenhum outro exercício após. A gente pegou aquelas informações de velocidade e ventilação, calculou a duração do exercício e fez uma ventilação total de uma sessão hipotética de exercício, tá? A partir desses dados do teste. Então, a ventilação total é bem simples de calcular. Precisa ter a informação da ventilação por minuto e a duração do exercício em minutos. Assim, a gente sabe quanto que um indivíduo teve de ventilação durante uma sessão de exercício. Para isso, e depois a gente calculou a inalação de poluentes, tá? A inalação de poluentes, ela também é uma fórmula bem simples, que a gente precisa ter a ventilação total daquela sessão de exercício e a concentração de poluição. Então, se multiplica esses 2 valores e se divide por 1000. É super simples. Além disso, nesse trabalho, a gente calculou o risco toxicológico. Então, a gente queria ver qual seria o risco de realizar 30 minutos de corrida, 5 dias por semana, em alta intensidade. Esse tempo de 30 minutos, 5 vezes por semana, fecharia os 150 minutos de exercício recomendado pela Organização Mundial da Saúde e pela American College. Então, por isso que a gente escolheu exatamente esse tempo. E nós também quisemos avaliar o risco de realizar uma corrida nos níveis de concentração de material particulado 2,5 da cidade de São Paulo, observada aqui no trabalho, durante 5 dias por semana em alta intensidade. Eu vou passar aqui um pouquinho como que é calculado isso, que é uma fórmula muito interessante e ela não é muito complexa de ser feita.
Para calcular o risco toxicológico, a gente precisa ter a dose potencial de inalação, tá? E que utilizam as variáveis de média de concentração do poluente nos dias de monitoramento. Nós fizemos o risco toxicológico apenas para material particulado 2,5, tá? Então, a gente pegou a média da concentração desse poluente especificamente. Além de utilizar a taxa de inalação durante o exercício. Essa fórmula, então, a gente precisa ter a taxa de inalação dos indivíduos. Como o nosso objetivo era avaliar o risco toxicológico do exercício, a gente utilizou só a taxa de inalação durante o exercício. Se utilizam alguns fatores com um valor fixo, que é o fator de retenção e o fator de absorção, que a gente estipula o valor máximo. Além disso, se precisa saber o tempo de exposição, então horas por dia que o indivíduo estava exposto, a frequência da exposição, que seriam os dias no ano, a duração da exposição, que é a divisão dos dias de exposição pelos 365 dias do ano, a massa corporal e o período de exposição em que a concentração foi medida. Então, ela é uma fórmula teoricamente tranquila de ser aplicada, só que é importante a gente ressaltar que ela é relativizada por massa corporal, tá? Bom, e se divide, então, o número, né, de dose potencial de inalação, essa dose, pela dose de referência do material particulado, que já foi pré-determinada em outros estudos. E se observa, então, o coeficiente de risco, sendo que é considerado risco toxicológico níveis maiores que 1 e sem risco níveis menores iguais a 1. Com relação aos resultados deste trabalho. Aqui eu tenho a tabela 1, que mostra as características do teste de capacidade total e do exercício hipotético dos indivíduos. Eu ressalto aqui que o IMC foi diferente entre os grupos, né? Já que a gente queria classificá-los eles em obesos, sobrepeso e eutróficos. Aqui eu chamo a atenção para esse resultado. Esse resultado aqui é da sessão de exercício hipotético, em que a gente pôde observar que os indivíduos obesos, eles tinham uma maior ventilação total quando comparado com os indivíduos sobrepeso e eutróficos, e a duração do exercício também foi maior nos indivíduos obesos. Isso foi observado tanto no exercício hipotético com intensidade moderada, como no exercício de alta intensidade. O que isso nos mostra? Que os indivíduos com obesidade, tanto no exercício moderado quanto de alta intensidade, eles ventilam mais e por mais tempo. Ou seja, eles vão estar expostos por mais tempo aos níveis de poluição. Com relação à concentração dos poluentes nos 2 dias avaliados. No verão, no dia mais quente do verão, a gente, como era esperado, viu maiores níveis de ozônio comparado com o inverno. E no inverno, a gente teve uma maior concentração de material particulado, tanto o 2,5 quanto o 10. E o dióxido de nitrogênio não foi diferente entre as duas estações. Bom, com relação aos parâmetros meteorológicos, no verão a gente observou uma maior temperatura e uma maior radiação solar, o que é esperado tendo em vista a concentração de poluentes observada. Bom, e com relação então aos resultados dos grupos para a inalação dos poluentes. Os indivíduos com obesidade, eles tiveram uma maior inalação de material particulado 2,5, de material particulado 10, de dióxido de nitrogênio e de ozônio. Então, eles, devido a uma maior ventilação total durante o exercício e um maior tempo de exposição, eles também apresentaram uma maior inalação de poluição. Quando a gente dividiu esse resultado pela estação do ano, a gente pôde observar verão e inverno na inalação desses poluentes, seguiu uma tendência da concentração dos próprios poluentes, tá? Em que no material particulado 2,5 e no 10 se teve o mesmo padrão, em que os indivíduos obesos inalaram mais do que os outros no verão. No entanto, no inverno, todos os grupos tiveram uma maior inalação de material particulado comparado com o verão, e os indivíduos obesos, eles inalaram mais do que todos os outros grupos, tanto no verão quanto no inverno. Mesmo padrão no material particulado 10.
No dióxido de nitrogênio, tendo em vista que não teve diferença dos seus níveis de concentração no verão e no inverno, a gente não teve diferença entre as estações. E o ozônio, se observou que os indivíduos obesos tiveram uma maior inalação de ozônio no verão, quando comparado com todos os outros, tanto no inverno quanto no verão. Agora, com relação aos resultados do risco toxicológico. Quando a gente avaliou qual seria a concentração de material particulado que representaria um risco toxicológico quando um indivíduo realizasse 30 minutos de corrida, 5 dias na semana, com uma intensidade alta. E foi observado que, com uma concentração de 125 microgramas por metro cúbico, se iniciaria a ter um risco toxicológico. Concentrações menores que isso, não teria. E aqui eu ressalto que não teve diferença entre os grupos, tá? Isso pode ter acontecido, essa ausência de diferença entre os grupos, porque a fórmula de risco toxicológico relativiza o resultado para massa corporal. Então, isso pode ser um dos fatores por não ter dado diferença entre os grupos aqui. E quando nós observamos qual seria o tempo de exposição que resultaria em um risco toxicológico em realizar uma corrida nas concentrações de material particulado de São Paulo, nesse estudo, durante 5 dias na semana, também em alta intensidade. E nós observamos que a partir de 120 minutos de exercício poderia ter um início de risco toxicológico. Então, a gente até pode perceber, né, que tanto o tempo, 120 minutos, é um tempo longo. Talvez as pessoas não realizassem isso por dia, né? E a concentração de poluente também é uma concentração elevada, os 125, mas não são níveis e tempo assim, que não podem ser alcançados, né? Por exemplo, se tu considerar um local como, por exemplo, a China, que tem elevados níveis de concentração de poluição, isso aqui seria mais grave. Bom, e como conclusão desse trabalho, o que a gente pode observar? Que os indivíduos obesos, eles apresentam uma maior ventilação total e uma duração, e isso leva a uma maior inalação de poluentes. Então, o que nós consideramos como principal achado? Que as recomendações de exercício, elas devem levar em conta as populações sensíveis, e mesmo para a população sensível quanto não sensível, deve ser considerado tanto as características individuais dos indivíduos, como, por exemplo, o IMC, como particularidades do ambiente, como, por exemplo, os níveis de poluentes, antes de qualquer recomendação do exercício. Eu acho que era isso, pessoal. Agora eu vou abrir para perguntas.